Boa noite, pessoal. E aí, como é que estão? Espero que estejam todos bem. E vamos aqui dar continuidade ao nosso curso. E ontem vocês tiveram aula com a professora doutora Lalena. E hoje estarei dando continuidade. Percebam que as aulas elas sempre vão estar complementando umas às outras, tá certo? Então, hoje a gente vai falar do agente de combate a endemias como um agente de mudanças, certo? Nesse tópico de hoje, a gente vai ver também sobre as atribuições do agente de combate a endemias, tá certo? Então, ontem vocês viram, né, com a professora, a questão da Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, que fala das atribuições do agente de combate a endemias. E hoje a gente vai ver um pouco dessas atribuições separadas em 3 grupos, certo? É uma aula bem breve, certo? O material que a gente usa como referência trata do tema de uma forma bem breve, tá certo? Então, antes de começar, também gostaria de passar umas orientações, certo? Com relação às atividades. As atividades elas são postadas em forma de link, certo? Então, nós professores disponibilizamos esse link para a comissão do IDIB e eles que são responsáveis por fazer toda a logística de publicar, de controlar a frequência, de controlar tudo, certo? Então, nós professores não temos o controle de frequência. Por quê? Meu e-mail é disponibilizado aí para vocês tirar dúvidas. Então, as dúvidas que vocês forem tirar tem que ser com relação aos temas, certo? Relação de frequência, falhas na plataforma, aí vocês têm que resolverem com o pessoal do IDIB, tudo bem? Então, assim, como tem a comissão de seleção, então o certo, o correto é esse pessoal ficar responsável por essas partes de, como eu falei anteriormente, falha no sistema, controle de frequência. Então, tudo isso é a comissão que faz. Outra coisa, gente, se preocupem com o aprendizado, certo? Vocês chegaram até aqui e já viram muito, estudaram e tudo. Então, o curso é apenas um complemento para vocês, tá certo? Então, façam as atividades, assistam às aulas, não se preocupem. Eu errei isso, eu errei aquilo. Não, errou. Busque entender o porquê que você errou, qual foi a falha. Nas próximas atividades, leiam a questão bem direitinho, leiam as alternativas. Quando estiverem assistindo os vídeos, vão anotando os pontos importantes que vocês acharem, certo? Hoje eu vou deixar um texto também para vocês lerem, certo? Então, após vocês assistir esse vídeo, vocês vão ler um texto que eu vou deixar disponível e eu vou dizer o que eu vou querer que vocês façam com esse texto, tá certo? Então, assim, até agora está dando tudo certo. Teve um atrasozinho no primeiro dia com relação à postagem do material, mas nada que prejudique vocês, certo? Então, a nossa metodologia, ela vai seguir, certo? Então, vai ter atividade todo dia. Vocês têm um prazo para entregar essa atividade até às 23 horas, de 9h30 às 23. Então, acredito que dê tempo vocês estarem preparando esse material, resolvendo essas atividades. E busquem sempre, gente, estar colocando aquilo que vocês compreenderam, aquilo que vocês sabem, certo? Às vezes, quando tiver um questionário que tiver questões fechadas e abertas, quando vocês responderem as questões abertas, vai aparecer lá como se tivesse errado, certo? Mas é por quê? Porque eu não deixei uma resposta certa para vocês. Por quê? Porque é uma particularidade de cada um. Então, a pergunta que eu coloquei lá aberta
Se eu for colocar uma resposta, não vai ter como vocês responder daquele jeito. Então eu quero que vocês respondam de acordo com o que vocês entenderam. Por isso que ela aparece vermelhinha. Não quer dizer que vocês erraram a questão, certo? Porque depois, quando eu for ler, é que eu vou identificar. Tudo bem? Então, estando esclarecido, né, algumas coisas, alguns pontos, vamos lá, mais uma vez, né, dizer que é uma aula breve. Talvez vocês acreditem, achem que seja uma aula repetitiva, mas a gente está seguindo a ementa, a gente está seguindo o cronograma, e de acordo com o cronograma e o material que a gente usa, o assunto é esse. O assunto não é muito longo não, tudo bem? Então, independente de vocês estarem virtual ou presencial, o assunto de hoje, o tópico de hoje, da aula de hoje, é ser o mesmo, tudo bem? E com certeza não ia demandar tanto tempo de vocês, porque é um complemento, cada aula vai ser um complemento da outra, certo? Para poder dar um processo de aprendizagem continuado para vocês, tudo bem? Então, a CE é um agente de mudança. Então, assim, eu sempre costumo dizer que o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias, eles são agentes de mudança. Eles são pessoas responsáveis por mudar, por participar e mudar formas de pensar, formas de agir no que diz respeito à saúde da comunidade. Então, eles são responsáveis por chegar, analisar, identificar que fatores estão contribuindo para que haja o prejuízo à saúde do usuário. E a partir daí, traçar estratégias, desenvolver atividades, orientações que visem a melhoria da qualidade de vida e a restauração, a promoção da saúde de uma determinada população, de uma determinada comunidade, de uma determinada área. Então, o agente de combate a endemias, ele é sim um agente de mudança. Ele é capaz de fazer, de transformar uma realidade. E quando eu trabalho em conjunto com os demais profissionais, trabalhadores da estratégia de saúde da família, que estão ali ligados à comunidade, o trabalho fica ainda mais completo e a mudança acontece com mais facilidade. Então, o papel social do agente de combate a endemias é de grande relevância no contexto de mudanças das práticas de saúde junto à população brasileira. Então, assim, é de grande importância, é de suma importância. Então, se surgiu a categoria agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemias, é porque eles são importantes, eles são pontes de ligação entre a comunidade, a estratégia de saúde da família, serviços de vigilância ambiental, epidemiológica, de saúde, certo? Então, é também um dos muitos desafios colocados para o Sistema Único de Saúde quanto à qualidade de vida do cidadão. Por quê? Nem sempre, gente, esses trabalhadores e a comunidade, principalmente a comunidade, eles vão estar desenvolvendo o seu papel da forma como tem que ser, tá certo? Então, aí a gente lembra do que a gente falou na nossa primeira aula, né? O funcionamento do Sistema Único de Saúde. Então, se está havendo a falha no desenvolvimento de estratégias, na recepção dessas estratégias por parte do ator social, do usuário, então a gente identifica falhas de quem? Trabalhador e usuário. E também a gente identifica falha de gestores que não estão ali juntamente com esses dois outros membros, reforçando cada vez mais, incentivando cada vez mais. Nem sempre, gente, isso acontece, tá certo? Mas não estão ali dando suporte para que aquele projeto para uma determinada comunidade aconteça,
Então, na maioria das vezes, a comunidade ela não vai estar aberta a ouvir. Na maioria das vezes, a comunidade pode não abrir a sua porta para receber a visita do agente de combate a endemias. Outros casos, o agente de combate a endemias ele pode entrar na casa da pessoa, olhar a caixa e sair sem dar orientações, sem fazer o seu papel de agente de combate a endemias, que é algo amplo, que é algo complexo, que vai muito além do que eu chegar na sua casa e apenas olhar a caixa d'água, você tem focos de mosquito da dengue e sair. Vai muito além disso. Cadê a visão ampla que tem que ter naquele lar, naquele ambiente, naquele local de trabalho? Então, será que aquela casa não tem um gato? Será que aquela casa tem um cachorro? Será que essa casa não tem um depósito? Será que essa casa não tem uma despensa que possa ter moradia, hospedagem de ratos, de roedores? Então, isso acaba sendo um desafio colocado para o Sistema Único de Saúde. Então, ele tem a sua importância, ele tem o seu papel, a sua função, a sua relevância como agente de mudança, né? Mas aqui do início eu já trago para vocês, né, essa reflexão, né? Será que o agente comunitário, o agente de combate a endemias atualmente, né, ele está desenvolvendo o seu papel, ele está desenvolvendo a sua função como tem que ser, ele está sendo realmente um agente de mudança, certo? Então, nesse primeiro slide, né, a gente observa justamente a exposição desses tópicos que envolvem, né, a importância do agente de combate a endemias, certo? O papel social da comunidade, né? As falhas que podem ser identificadas, tanto com relação ao ACE, como também ao usuário, à comunidade. Então, para que a mudança aconteça, né, tem que haver o empenho, o desempenho, a participação, né, efetiva dos profissionais, dos usuários e dos gestores, tá certo? Então, como a gente viu também na aula passada, existem os fatores, né, as condições, os fatores que vão estar relacionados à saúde da comunidade, à saúde da população, à saúde do usuário, né? A gente viu até o exemplo das duas pessoas que têm a mesma doença, que o ambiente, o local, o estilo de vida, idade, oportunidades, condições socioeconômicas e ambientais vai gerar impacto na saúde daquela comunidade, daquele indivíduo, mesmo eles tendo a mesma patologia. Então, o agente de combate a endemias tem como principal missão ser capaz de perceber que as questões relacionadas ao meio ambiente estão associadas às condições determinantes e condicionantes da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Então, a gente vendo aquela piramidezinha, essa piramidezinha coloridazinha aí, você pode ver que vai ter falando do ambiente, né? Então, o agente, assim como o agente comunitário de saúde, o agente de combate a endemias, ele vai ter o seu papel importante. Porque se não existisse o agente de combate a endemias, o ACE, o agente comunitário de saúde ia ficar sobrecarregado com tanta responsabilidade, com tantas atribuições, com tantas coisas que tem que fazer. Então, os dois profissionais, ACE e agente comunitário de saúde, têm que trabalhar visando o quê? O equilíbrio entre as condições determinantes e condicionantes da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Então, como a gente viu anteriormente, no conceito de saúde, é um conceito amplo. Conceito amplo, não é só ausência de doença,
Então ele tem que estar alocado, ele tá bem inserido, ele tem que estar bem inserido na comunidade, ele tem que ter uma fonte de renda, ele tem que ter um lar, tem que ter uma família, tem que ter uma vida social. Então, quem vai estar observando, identificando se está havendo, né, o respeito a essas condições determinantes e condicionantes da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Então, a principal missão do ACE, né, vai ser capaz de perceber que as questões relacionadas ao meio ambiente estão associadas às condições determinantes e condicionantes da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Então, é muito amplo, vai muito além do que a comunidade imagina, vai muito além do que o ator social percebe em algumas situações, porque é aquela coisa, gente, do jeito que vai ter um agente de endemias que vai chegar na residência, vai ter uma visão ampla daquele ambiente, identificando locais que possam ser abrigo de roedores, animais peçonhentos, identificando animais que podem estar trazendo doença para aquele usuário, identificando se há focos de Aedes aegypti naquela casa, identificando como é que está a questão ambiental, se tem recipientes com água, identificando como é que aquele usuário está agindo, está se comportando perante as questões de saúde. Vai ter aquele também que vai entrar direto, procurar os recipientes que tem água, né? Jogar um larvicida, identificar alguma coisa lá, tirar e sair. Sem dar nenhum bom dia. Entrar é um agente de endemias. Ele vai lá a caixa. Ele deu a caixa, saiu. Ei, precisa lavar a caixa, viu? Cadê a visão ampla? Cadê o agente de combate a endemias sendo um agente de mudanças? Certo? Então, o nosso foco hoje, a gente vai sempre estar batendo nessa peça, nessa reflexão, né? Nessa reflexão do papel, né? Da função do ACE e se está pondo em prática, como é que vai ser pondo em prática. E a partir daí, vocês já vão criando a identidade profissional de vocês. Qual tipo de profissional vocês vão querer ser? Vocês vão fazer por onde ser, certo? Então, o ser humano deve viver em ambiente saudável e adequado e que tem o direito de ser informado sobre os seus riscos do ambiente em relação à saúde, ao bem-estar ou à sobrevivência. Então, é isso que eu falei para vocês. Se o agente comunitário, se o agente de endemias, o ACE, adentrou na sua residência para fazer a vistoria e identificou que ele tem água parada, água contaminada, cachorro com sinais de estar com leishmaniose, cachorro cheio de carrapato, vem um cachorro, um gato em cima de uma cama, cachorro apresentando feridas, apresentando lesões na pele, e ele não informar que aquilo ali está pondo em risco a saúde, ele está agindo errado, né? E o ser humano, ele tem, o indivíduo, o ator social, ele tem o direito de saber. Mas, Leandro, na maioria das vezes as pessoas sabem, sim, sabem. Porém, na maioria das vezes é necessário o quê? Uma reclamaçãozinha, né? Um carão, né? De alguém que entenda do assunto, de alguém que esteja empoderado do assunto, para poder abrir os olhos, certo? Então, o ser humano deve ter um ambiente saudável e adequado e tem o direito de ser informado sobre seus riscos ambientais em relação à saúde, ao bem-estar e à sobrevivência. Aí quer dizer, Leandro, que agora
toda a responsabilidade da saúde vai ser do agente de endemias e do agente de saúde. Não. Sabe por quê? Porque eles vão trabalhar com a equipe de saúde. Eles vão estar vinculados à unidade básica de saúde, à estratégia de saúde da família. Certo? Então, eles juntos vão ser responsáveis pela proteção, conservação e recuperação do ambiente e da saúde. Então, também com a ACE vai ser uma ponte, né? Uma ponte de ligação da unidade básica de saúde com a comunidade e também com outros serviços de saúde. Outros serviços que, por sua vez, podem se fazer necessário, né? Como estratégia de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente e da saúde. Então, nenhum profissional vai trabalhar sozinho, independente. Um vai sempre precisar do outro. Por quê? Porque o trabalho é em equipe. É o trabalho com a comunidade. É um trabalho com o ator social que tem vulnerabilidades, que tem ou não vulnerabilidades, mas que precisam ser assistidos, precisam serem orientados, precisam serem empoderados dos assuntos, dos temas relevantes ao que vai causar algum prejuízo à sua saúde. Certo, pessoal? Então, as ações do ACE devem estar dirigidas a esclarecer a população, orientar técnicos, gestores e conselheiros da área da saúde. Então, vejam aí o que eu acabei de falar anteriormente. Eles não vão trabalhar sozinhos, eles não vão ser independentes, eles têm o seu valor. Então, vocês como ACE têm o valor de vocês, têm o conhecimento técnico de vocês, têm o conhecimento científico de vocês, que vão nortear vocês a tomar decisões. E olha aí, orientar a população, esclarecer e orientar a população, orientar técnicos, gestores e conselheiros da área da saúde. Então, levar informações, como é que anda a situação ambiental, né, envolvendo a saúde, né, ambiental e sanitária de uma determinada comunidade. Certo? Então, essas ações, elas vão guiarem, né, o quê? Para que haja o quê? Participação em ações de prevenção, promoção e de proteção da saúde. Então, no momento que técnicos, gestores, conselheiros saibam, identificam através do ACE um determinado problema em uma comunidade específica, então a partir daí vamos nos unir, nos organizar estratégias para combater, né, trabalhar em cima do problema em questão. Então, as ações do ACE devem estar dirigidas a esclarecer a população, orientar técnicos, gestores e conselheiros da área da saúde para participarem de ação de prevenção, promoção e de proteção à saúde, que resultem no monitoramento e controle dos problemas decorrentes do desequilíbrio do meio ambiente. Certo? Então, há alguma novidade? Não. Por quê? Porque desde o comecinho que a gente vem falando. Então, as estratégias a serem desenvolvidas devem terem seus objetivos. E os agentes comunitários, os agentes de endemias, junto com os agentes comunitários de saúde e a equipe em questão, eles têm que manter o foco em bons resultados. Então, tem que haver o monitoramento e o controle dos problemas decorrentes do desequilíbrio do meio ambiente. Para isso, trabalho em equipe. Nenhum profissional ele vai estar trabalhando sozinho, ele vai estar buscando sendo, né, o individual. E muitas vezes podem até haver o quê? Conflitos. Se um determinado ACE, ele trabalha com toda a responsabilidade, ele faz seu trabalho direitinho, ele tem a visão ampla, e o outro não tem, essa pessoa que sabe do seu compromisso pode querer orientar aquele outro.
que na maioria das vezes pode o quê? Não aceitar, certo? Então, uma crítica, uma orientação construtiva pode acabar sendo algo conflituoso. Então, o importante, o interessante seria o quê? Todos trabalharem na mesma linguagem, todos entenderem, todos terem noção, terem ciência do seu papel e da sua importância para a saúde da comunidade, certo? Então, o ACE realiza ações complementares e compartilhadas com as equipes de saúde da atenção primária, tendo como base o território, certo? Então, aqui eu coloquei 5 pontinhos, 5 estratégias em que identifica que o ACE ele não vai estar sozinho, que ele sempre vai estar com atividades coletivas, com atividades compartilhadas com outros profissionais da equipe de atenção primária. Então, que prova, que diz que ele não é um ser, né, individual, que ele tem outros trabalhadores, né, que ele tem uma equipe, que ele faz parte de uma equipe que irão juntos, né, buscar soluções dos problemas de saúde da comunidade. Então, planejamento e organização do trabalho em nível local, promoção e proteção da saúde, controle ambiental e de endemias e zoonoses, a identificação de riscos e danos à saúde, a educação para a saúde e atividades de comunicação. Então, esses 5 pontos que eu coloquei aqui, né, essas 5 ações que fazem parte do projeto de atuação do agente de combate a endemias, ele mostra, ele identifica que ele não vai trabalhar sozinho. Um planejamento, eles não vão ficar só eles, tá? Só o grupo de ACS planejando uma estratégia para a comunidade. Como é que eu vou excluir o agente de saúde de um planejamento e organização de um trabalho em local, nível local, sabendo que o agente comunitário de saúde também está envolvido naquela comunidade, exerce suas atividades naquela comunidade, está ali trabalhando com aquele povo. Promoção e proteção da saúde. Como é que eu sei a importância, né? Nesse caso, o agente de saúde, ele sabe, né? Ele tem um conhecimento de estratégias vamos citar como exemplo, o agente de saúde, ele sabe as estratégias de prevenção, de cuidados com o meio ambiente, de cuidados contra a questão do Aedes aegypti, questão de dengue. Ele tem esse conhecimento, mas ele quer realizar uma atividade coletiva na comunidade. Então, o agente de combate a endemias, ele pode se fazer presente e os dois trabalharem em equipe. Então, educação para a saúde e atividade de comunicação, né? Bem como a promoção e proteção à saúde. Então, situações em que pode haver o trabalho desses dois autores. Controle ambiental e de endemias. Aí vai precisar o quê? De trabalhadores da vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, identificação de riscos e danos à saúde. Vai ser também uma atribuição, uma atividade ampla que vai envolver os profissionais. Então, assim, será que nos dias atuais, será que atualmente está havendo essa vinculação? Será que está havendo ações complementares e compartilhadas com a equipe de atenção primária? Será que estava havendo encontros entre agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, enfermeiros, técnicos de enfermagem, secretários, encontros visando identificar as demandas para fazer um planejamento, promoção,
controle ambiental, identificação de riscos e educação em saúde? Será que sempre está acontecendo isso? Será que isso é importante? Então fica aí para vocês esses questionamentos. Fica aí para vocês essas reflexões e a partir daí vocês construírem a identidade de vocês como agente de mudança. Será que eu realmente, eu Rodrigo, eu Mariana, eu Bruno, como agente comunitário de saúde de endemias, vou ser um agente de mudança? Certo? Então, fica aí para vocês essa reflexão, para que vocês busquem, né, a construção da identidade profissional de vocês, né? Já que a gente está falando aqui no trabalho em equipe, citei nomes, né? Uma coisa que eu achei interessante é a presença da mulher, né? Percebi que tem algumas meninas que estão fazendo um curso de formação, então isso é bem interessante, né? Aqui no meu município só tem homens, né? Então eu achei muito interessante perceber que a mulher, né, está no lugar dela, que o lugar dela é em todo lugar, onde ela quiser. Então, parabenizar, né, as meninas que estão aí nessa luta, né, parabenizar por terem chegado até aqui e vai dar tudo certo. Não existe fragilidade, vocês são fortes, tá certo? Então eu vi aqui a imagenzinha, né, do agente de saúde. Aí tem um homenzinho e a mulherzinha, e aqui no Endemia só tem 2 homens. Aí eu lembrei de parabenizá-las e lembrar que elas estão também fazendo parte, certo? Então aqui, gente, eu inseri algumas ações, né, que são de competência do agente de endemias, tá certo? Então eu coloquei, acredito que vocês já tenham visto ontem, né, com a professora Leolina, a Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, que ela fala mais especificamente sobre essas ações. Aqui eu dividi em 3 bloquinhos, né? Só que quando chegar no final, vocês vão identificar que, se formos falar numa abordagem geral, elas vão dizerem a mesma coisa, ou seja, vão dizer o que vocês já sabem, o que vocês já imaginam, tá certo? Então, com relação às ações básicas, né, que vão ser aquelas ações mínimas, aquelas ações, como é que eu posso dizer, que podem ser feitas sem nem, como é que eu posso dizer, como é que eu digo aqui, ações básicas, aquelas ações que, tipo, qualquer pessoa tem a capacidade de fazer, que você vai conseguir desenvolver sem ter muitos esforços, algo comum, podemos dizer assim, certo? Não sei se eu soube me expressar, mas eu tenho certeza que vocês entenderam, certo? Então, identificar fontes de dados e informações relativas à população e à área geográfica, coletar dados e informações que subsidiem as equipes da UBS, mapear e referenciar geograficamente agravos, fatores de riscos e outras informações. Então vejam que são o quê? Coisas simples, ações simples, né? Ações simples que o quê? O agente comunitário de saúde também faz, certo? Só que de acordo com a especificidade dele, tá certo? Então, identificar fontes de dados e informações relativas à população, coletar dados e informações que subsidiem a equipe da UBS. Então, vejam, gente, que é a mesma coisa, o mesmo sentido. Mapear e referenciar geograficamente agravos, fatores de risco e outras informações. Então, buscar informações que visem, né, identificar as demandas de saúde daquela comunidade, né? E através disso vai ser o que? A identificação, coleta de dados, agrupamento, identificação daqueles locais, agrupamento daquelas informações. Por exemplo, uma determinada área tem um grande número de cachorros soltos na rua, muitos casos de leishmaniose, calazar,
presença de roedores, esgotos, lixo. Então, fazer o mapeamento, né, após a identificação das demandas, certo? Então, ações básicas do ACE. Desenvolver em conjunto com a equipe ações de planejamento e de organização do trabalho da vigilância em saúde na atenção primária e atuar no monitoramento e avaliações das ações. Então, não basta eu ir naquela comunidade, identificar, coletar informações de saúde, montar o mapa, desenvolver as ações e ficar por isso mesmo. Eu preciso monitorar e avaliar essas ações, se elas estão sendo efetivas ou não. Então, essa avaliação pode acontecer quando você for lá fazer a visita, na visita seguinte após uma determinada ação, você identificar se houve uma mudança. Você foi na primeira visita, orientou aquela família a limpar o quintal, orientou aquela família a cobrir a caixa d'água, orientou aquela família com relação à questão do jardim lá empoçando água, orientou aquela família com relação ao armazém que tem naquela casa, um sótão que tem naquela casa, orientou a família, mostrou com relação à presença de animais, né, de insetos, que vai trazer algum dano à saúde. Aí no mês seguinte você foi, tá tudo do mesmo jeito. Você vai avaliar, sua estratégia deu certo? Sua estratégia está correta? O que você fez, o que você orientou, serviu? Houve pelo menos uma modificação, uma mudança? Então, nas ações básicas, não adianta somente você dizer, fiz a minha parte. Não, você também tem que identificar, porque senão você vai ficar desenvolvendo ações, projetos, orientações que não vai estar servindo de nada, né? Então, a população, a comunidade, ela tem que ser sensibilizada quanto à importância, né, dos cuidados, né, e da recepção das orientações repassadas por vocês, agentes de endemias. Pronto, gente. Com relação às ações operacionais, já vão ser aquelas ações, que podemos dizer técnicas, procedimentos que é de cunho podemos dizer especificamente do ACE. Certo? Então, ações operacionais, vocês vão ver o quê? Que também vai ter, dentro das operacionais, ações básicas, como aqui, orientar medidas de manejo ambiental para o controle de vetores e zoonosos. Mas, o que acontece? Lá na ação básica, a gente falou da orientação geral. Aqui a gente está falando da orientação específica do ACE, tá certo? Então, identificar as fontes de água usadas pela população, orientar quanto à qualidade da água de consumo, orientar medidas de manejo ambiental para o controle de vetores zoonosos. Então, se aquela determinada, se aquela não, né? A gente sabe que as comunidades, os usuários, as pessoas, elas precisam de água, certo? Então, de onde é aquela água que a determinada comunidade está consumindo? De onde é que está vindo aquela água que aquela população está usando? Será que é água tratada? Será que é água que está vindo da torneira? Tratadinha, pronta para uso? Será que estão pegando ali no açude que tem do lado, onde ao redor daquela água tem mato e as pessoas fazem cocô? Tem a presença de animais como porcos? Tem a presença de esgotos dentro daquele açude? Será que é através de um carro-pipa? Então, identificar as fontes e orientar quanto à questão da qualidade da água, certo? Orientar medidas de manejo ambiental para o controle de vetores e zoonoses. Então, identificar o que tem naquele ambiente, o que tem ao redor daquele ambiente que possa vir causar alguma doença, né? Sendo transmitida de animal para pessoas, certo?
presença de ratos, gatos, cachorros, orientar a família com relação aos cuidados de quem tem um bichinho, porque não é só eu pegar um cachorro e vou criar. Hoje em dia está tudo muito sofisticado, que é os cachorros que tem nas casas, um mais lindo do que o outro, que tem gente que gasta mais do que com aquele cachorrinho do que com você mesmo. Então hoje em dia, com relação a isso, está um pouco mais tranquilo, né? Mas está sempre orientando com relação à questão de vacinas, a questão de algum sinal diferente que aquele animal vai oferecer, tá certo? Então, em ações operacionais, a gente identifica primeiramente questões da água, questão de orientações das famílias, tá certo? Então, para que haja esse controle, para que haja essas orientações, é necessário o quê? As vistorias. E a vistoria, ela faz parte do contexto das ações operacionais do ACE. Então, vistoriar imóveis para identificar a situação de risco ambiental e de saúde, identificar agravos e situações de risco sanitário, ocupacional, ambiental e de calamidade. Então, isso aí envolve o que? A questão da água, a questão da presença de vetores, a questão da presença de desestrutura no grupo familiar, desestrutura ambiental, casa com muito lixo, casa bagunçada, presença de inúmeros gatos, inúmeros cachorros, porque tem gente que quanto mais tem, mais quer. Então tem gente que tem 3, 4 gatos, 3, 4 cachorros. Então, ter o cuidado, ter o controle dos animais, né? Questão de esgotos. Vocês estão entendendo, né? Porque a gente vai lendo, aí vocês vão dizer, está sendo muito repetitivo, mas vocês vejam que sempre uma coisa vai faltando, buscando o outro, né? Então, o tema é bonzinho, o tema é simples, tá certo? Então, realizar ações de controle químico e ou biológico de vetores e outros animais nocivos à saúde, executar ações de vigilância ambiental referentes às situações de risco identificadas, realizar a busca ativa das doenças transmitidas por vetores zoonosos. Então, isso aqui é novidade? Não, por quê? Porque a gente já falou anteriormente. Então, é questão da castração, né? Trabalhar em conjunto com, por exemplo, veterinários, né? Que vai fazer parte de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, certo? Então, os processos de eliminação e controle de possíveis causas de doenças que vai comprometer a saúde do usuário. Então, ações de vigilância ambiental, a gente já falou, busca ativa de doenças, a gente também falou, essas ações de controle, né, que vai ter vários. Então, controle químico e biológico de vetores e outros animais nocivos à saúde, que vai ser realizado em conjunto com outros profissionais, né, como por exemplo veterinários, tá certo? Então, coleta de amostras de material biológico em animais, de acordo com a norma, identificação de focos e criadores de vetores e outros animais nocivos à saúde, realizar captura, coleta, acondicionamento e transporte de animais nocivos à saúde, desde que capacitados, identificar riscos relacionados a produtos, serviços, ambientes e aos processos de trabalho. Então, ações amplas, né? Ações operacionais, né? Em que a gente percebe também nessas ações operacionais que o agente de combate a endemias, ele sempre vai precisar do apoio de outros profissionais, né? Ele nunca vai estar ali trabalhando sozinho. Então, vacinação, coleta de material biológico de animais se necessário, captura de animais, né? Identificação de riscos e pôr em práticas estratégicas para sanar esses riscos que tragam algum malefício, algum problema de saúde da comunidade. Então, tudo isso vai ser ações operacionais do ACE, que ele vai estar desenvolvendo essas ações juntamente com outros profissionais, certo? Lembrando sempre que os profissionais, né, eles têm que estarem
capacitados para realizar tal atividade. Então, um agente de combate a endemias, ele não vai chegar para fazer a coleta, por exemplo, uma coleta de sangue, uma coleta de secreção, uma coleta de alguma coisa que esteja comprometendo a saúde por exemplo, vamos dizer, um cachorro. Então ele jamais vai chegar ali, fazer uma coleta de sangue, fazer uma coleta de uma secreção de algum material biológico, sem ele estar preparado, sem ele estar capacitado, sem ele estar acompanhado de outra pessoa, ou para fazer a coleta, ou para auxiliar, tá certo? Então, tem que ter a presença de outros profissionais, como por exemplo, o veterinário. Tudo bem, pessoal? Então, até aqui não tem nenhuma novidade para vocês, né? Antes de estarem aqui, acredito que vocês tenham feito uma prova. Se não fez, vocês tiveram conhecimento sobre o assunto. Então, vocês já têm mais ou menos a base. Então, a gente fica mastigando a mesma coisa. Vocês vão dizer que eu estou repetindo, que está sendo muito repetitivo, tá certo? Então, sempre o ACE vai trabalhar em conjunto com outras pessoas, com outros profissionais, né? Visando o desenvolvimento efetivo e eficaz das suas atribuições. Tudo bem? Então, ações educativas, gente. A gente viu ações educativas nas operacionais, nas básicas, vimos. Tem que ter. Então, as ações educativas, elas vão estar presentes, né? Acredito que como atribuição de quase todos os profissionais da saúde. Tá certo? Então, ações educativas, mobilizar e orientar a população para desenvolver medidas de manejo ambiental para o controle de vetores e zoonoses, executar ações de educação para a saúde e mobilização social, voltadas à prevenção, promoção de um ambiente saudável, né? E de usuários, né, sensibilizados. Então, não é só naquele momento que eu estou ali fazendo a minha visita, né, residencial e eu faço aquela orientação. Tem que ver no contexto geral. Se eu identifico que uma determinada comunidade tem um grande número de cachorros soltos na rua, então que tal fazer uma ação conjunta, né, para orientar todos aquela comunidade sobre os malefícios, né, sobre os cuidados que devem ser adotados, né, além de, junto com outros setores, outros serviços, buscar a solução para o problema. Tá certo? Então, um ponto importante é com relação às ações, né, que, como eu falei anteriormente, que devem ser realizadas em conjuntos. Por exemplo, agente comunitário de saúde, agente de endemias, né? Nessa imagem você viu aí um ACE com Aedes aegypti, né? Provavelmente em uma creche levando informação. Então, todos os públicos têm que ser orientados, todos os públicos têm que ser responsabilizados pela sua saúde, têm que ser orientados sobre os cuidados, tá certo? Porque o quê? A sensibilização começando desde pequeno, tá certo? Então, uma dica importante é a questão de usar atividades lúdicas. Então, atividades criativas, com jogos, brincadeiras, dinâmicas, porque aí a informação ela vai ser levada de uma forma mais interessante e as pessoas, o público, vai estar mais aberto para receber aquela informação, vão receber aquela informação com mais facilidade. Então, as ações educativas, elas sempre vai fazer parte do contexto de trabalho do profissional de saúde. Uma hora ou outra ele vai estar desenvolvendo a atividade. E mais, lembrando sempre, né? As ações de educação em saúde, as ações educativas, elas vão além da estratégia de saúde da família, além do ambiente, além da residência que vocês vão estar visitando, tá certo? Então, ela pode ser desenvolvida em espaços públicos, igrejas, escolas, capelas, ginásios,
certo? Pontos onde tenha muitas pessoas aglomeradas, concentradas. Então, identificar o público e levar a orientação, tá certo? E ela vai além também de falar, um panfletinho explicativo, um adesivozinho que hoje em dia a gente vê, uma propaganda, um carro de som orientando, certo? E uma dica, trabalhar em conjunto. Vamos juntar 2, 3 agentes de saúde com 2, 3 agentes de endemias. Vamos fazer uma reunião, vamos fazer um projeto, um planejamento, vamos desenvolver uma ação grande de orientação, vamos fazer um dia D de orientação, explicar a importância da vacinação do cachorrinho, sinais e sintomas de uma pessoa pode quando está com leishmaniose, calazar, tá certo? Então, as ações educativas. Então, aqui, né, a gente viu separadinha e de forma básica, mas bem direta, né, as ações básicas, as ações operacionais e as ações educativas do agente de combate a endemias, tá certo? E aqui no finalzinho eu trago para vocês o questionamento, né, que já vem sendo feito desde o início. Será que o agente de combate à endemia nos dias atuais estão realizando suas atividades da maneira correta? E aí? Respondam para vocês mesmos. Pelo que vocês observam quando recebem a visita do ACE na casa de vocês, vocês acham que estão fazendo como tem que ser? Porque eu, particularmente, aqui na minha região, aqui no meu município, eu percebo que não, né? Dificilmente vai ter um envolvimento amplo, um envolvimento mais, como é que eu posso dizer, mais produtivo do ACE. Então, trago para vocês mais uma vez a orientação. Pensem e construam a identidade profissional de vocês. Que profissional vocês vão ser, né? Porque o ACE da minha residência, ele é aquele fluxo que eu falei para vocês. Chega, entra por um lado, sai por outro. Olha somente a questão da água. Olha somente a questão não. Mas, professor, não quer dizer que na tua casa tem um lixo, tem um monte de gato, um monte de cachorro. Não. Mas tem que ser repassado. Tem que orientar. Cada usuário, gente, cada ator social, ele vai se responsabilizar por si e também pode se responsabilizar por o outro. Então, se eu sou orientado, eu vou poder orientar outra pessoa. Não, Leandro, mas eu acho que ele não faz isso porque sabe que você é enfermeiro, que você já tem um conhecimento de como é que tem que funcionar. Sim, gente, mas em casa eu estou como uma pessoa, em casa eu estou como uma pessoa normal. Em casa eu estou como uma pessoa, como um usuário normal. É a mesma coisa de eu, tipo, um familiar, um parente meu passar mal e eu ir para o hospital, levar para o hospital. Quando eu chegar lá, eu querer aplicar medicação, querer verificar a pressão, eu não vou poder, porque eu vou estar ali como uma pessoa normal, vou estar ali como um acompanhante. Então não justifica. Então repensem as atitudes de vocês como comportamento de vocês como profissional, como um agente de endemias. Sejam um agente de mudança, né? Seja um agente com a visão ampla. Seja um agente que respeite as diretrizes, né, do SUS. Né? Seja um agente que contribua para o fortalecimento do SUS. Seja um agente de trabalho em equipe. Seja um agente que se preocupe, que se coloque no lugar do outro. Tá certo? Então, deixei aí esse questionamentozinho para vocês repensarem, né? E fazerem uma comparação, né, do profissional que vocês são, do profissional que vocês conhecem, do profissional que vocês serão. Tá certo? Então, por hoje a gente encerra, né, o nosso tema. Como eu falei, bem breve, bem rápido, bem sucinto,
mas com o objetivo principal falar na questão do agente de mudança. Como é que o ACE ele vai ser um agente de mudança e trazendo reflexões para a vida profissional de vocês, tá certo? Vou deixar um texto para vocês lerem, né? Complementar ainda mais o aprendizado de vocês. Posteriormente vai ter a atividadezinha que vocês têm que resolver. Se for questões abertas, não se preocupem. Se forem misturadas, né? Abertas e fechadas, se as abertas aparecer lá dizendo que está errado, vermelho, não se preocupem, que é porque eu não coloquei a resposta certa no gabarito, por isso ela vai ficar vermelhinha, tudo bem? Só as fechadas que realmente aparecem, as que você acertou ou não. No mais, está aí meu e-mail para contato, tá certo? O que acontece? No curso de formação de agentes comunitários de saúde, eu disponibilizei meu WhatsApp, só que não é sempre que a gente pode responder. E às vezes a gente está resolvendo outra coisa, outro problema, e o aluno fica perguntando, e vê a gente online, a gente não pode responder naquele momento, e ficam insistindo, mandando inúmeras interrogações. Então, eu achei por bem não colocar aqui, né, disponibilizando o e-mail, porque através do e-mail eu respondo no momento que tiver mais acessível e não fique recebendo as críticas e nem as cobranças sobre o que foi perguntado, tudo bem? Mas meu e-mail é aberto no meu celular, então quando chega mensagens, o que eu vejo, eu já vou logo responder. Lembrando que é respostas, perguntas relacionadas ao conteúdo, problemas estruturais, problemas de logística, vocês resolvem com o pessoal do IDIB, tá certo? Então, boa noite a todos, até a nossa próxima aula e boa sorte a todos e foquem no aprendizado. Qualquer dúvida, é só mandar o e-mail aí, tá bom? Boa noite a todos, até a próxima aula.